A Bíblia revela um segredo sombrio que a história esqueceu. Nabucodonosor, com seus 500 carros de guerra e exércitos que se estendiam por 15 quilômetros, impôs um cerco que durou exatos 18 meses e reduziu uma população de 75 mil para apenas 10 mil sobreviventes. Mas o que aconteceu com os que ficaram? As mãos das mulheres piedosas prepararam seus próprios filhos. Descubra a chocante verdade por trás da profecia de Jeremias e entenderá como a fome se tornou a arma mais letal do cerco de Jerusalém e o que este evento de 588 a.C. te ensina sobre a urgência dos dias de hoje. Em 588 a.C., Jerusalém era uma cidade que parecia inexpugnável. 75 mil pessoas viviam ali, protegidas por muralhas de 12 metros de altura e 6 de espessura. Tinham comida para durar anos, soldados treinados e, o mais importante, a proteção de Deus. Pelo menos era isso que eles acreditavam. Aí a gente se pergunta, como é que, 18 meses depois, restaram só 10 mil vivos? Como um rei babilônico conseguiu apagar uma cidade inteira em tão pouco tempo? A resposta não está na força brutal. Está na inteligência, na estratégia. Nabucodonosor não atacou Jerusalém do jeito comum. Ele tinha um plano tão calculado, tão brutal, que até hoje é estudado nas escolas militares. Ele pegou a destruição e transformou em uma ciência exata. O exército da Babilônia não era só grande e forte. Tinha 180 mil soldados treinados para uma coisa só: demolir cidades. O profeta Jeremias diz que eles vinham do norte como uma tempestade que devorava tudo. Mas não era só o número de guerreiros, não. Era também a tecnologia. Nenhuma outra nação conseguia resistir. As catapultas deles jogavam pedras de 90 quilos a 200 metros de distância. Os arietes, umas máquinas de guerra usadas para derrubar muros, pesavam mais que 20 bois juntos e quebravam portões de bronze como se fossem galho seco. E as torres de cerco chegavam a 30 metros de altura, mais altas que um prédio de 10 andares. Jeremias 4, versículo 13 descreve: Eis que ele sobe como nuvem, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros que as águias. O mais assustador é que Nabucodonosor não improvisava. Cada ataque seguia um manual de guerra, testado em dezenas de cidades antes. Nínive, Ascalon, Laques, todas caíram do mesmo jeito. Ele havia transformado a destruição, no que a gente falou, numa ciência exata. Mas e aí? Por que um império tão poderoso ia perder tempo com Jerusalém, uma cidade pequena? A resposta é surpreendente. Jerusalém era realmente pequena e pobre se comparada à Babilônia. Então, o que fez Nabucodonosor gastar décadas tentando destruí-la? A resposta está no mapa. Jerusalém ficava bem no meio do caminho entre a Babilônia e o Egito, as duas superpotências da época. Quem controlasse Jerusalém controlava todo o comércio entre os continentes. E tem mais. Jerusalém era aliada do Egito, o grande inimigo de Nabucodonosor. A Bíblia, em 2 Reis 24, versículo 7, diz: O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Nabucodonosor sabia que enquanto Jerusalém existisse, o Egito teria uma base de operações perto do território dele. Era como ter uma adaga apontada nas costas. E tinha a questão do orgulho também. Outros reis tremiam só de ouvir o nome Nabucodonosor. Mas os judeus de Jerusalém se recusavam a se curvar. Eles diziam que o Deus deles era maior que qualquer exército.
Isso, claro, enfureceu o rei babilônico. Para ele, destruir Jerusalém não era só estratégia militar. Era uma prova de poder para o mundo inteiro. Nenhuma cidade, não importa o quão protegida, podia desafiar a Babilônia. A inteligência de Nabucodonosor é de arrepiar. Ele não chegou derrubando portões, ele chegou sorrindo. Em 605 a.C., suas tropas cercaram Jerusalém, mas não atacaram. Em vez disso, o rei babilônico fez uma proposta que parecia generosa. Me entreguem alguns jovens da nobreza para estudar na Babilônia e eu deixo a cidade em paz. O rei Jeoaquim de Jerusalém aceitou na hora. Parecia um bom negócio, salvou a cidade dando só alguns jovens. A Bíblia, em Daniel 1, versículos 3 a 4, nos conta que Nabucodonosor pediu: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os mais brilhantes de Jerusalém. Jeoaquim achou que tinha feito um ótimo trato, mas Nabucodonosor era mais esperto. Ele não queria só reféns, ele queria quebrar o futuro de Jerusalém. Levando os mais inteligentes, ele garantia que a próxima geração de líderes cresceria na Babilônia, não em Judá. E tinha outro ponto. Ao aceitar o acordo, Jeoaquim se declarou servo de Nabucodonosor. Jerusalém tinha acabado de perder sua independência e quase ninguém percebeu. O primeiro golpe não foi militar, foi psicológico e funcionou perfeitamente. Mas 3 anos depois, Jeoaquim cometeu um erro que trouxe a fúria de Nabucodonosor de volta. Em março de 597 a.C., o rei da Babilônia chegou pessoalmente com o exército completo. Desta vez, não tinha conversa. O jovem rei de 18 anos olhou das muralhas e viu uma multidão de soldados que se perdia no horizonte. Segundo Reis 24, versículos 10 a 11, o exército de Nabucodonosor subiu a Jerusalém e a cidade foi sitiada. Jeoaquim durou apenas 3 dias. E, no terceiro dia, fez algo que nenhum rei de Jerusalém tinha feito antes: abriu os portões e se entregou. Segundo Reis 24, versículo 12, a Bíblia registra: então saiu Jeoaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus oficiais. Nabucodonosor ficou até surpreso. Esperava resistência, mas encontrou rendição total. A estratégia do cerco progressivo tinha quebrado completamente o moral de Jerusalém. O medo fez mais efeito que qualquer catapulta. Nabucodonosor aproveitou para saquear o templo pela primeira vez. Levou parte dos utensílios sagrados e encheu 50 carroças com ouro e prata. Mas o mais importante, levou Jeoaquim vivo para Babilônia como troféu. O rei de Jerusalém virou prisioneiro de guerra. Era a segunda vez que Nabucodonosor humilhava Jerusalém, mas ainda não era o suficiente. Ele não eliminou Jeoaquim. Tinha planos mais inteligentes. Em vez de executar o rei, ele aplicou a tática que havia destruído outras nações: a deportação em massa dos mais importantes. Segundo Reis 24, versículo 14, lista os números exatos. Transportou a Jerusalém toda, como também a todos os príncipes, e a todos os homens valorosos, 10.000 cativos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. 10.000 pessoas. Mas não eram pessoas comuns. Nabucodonosor levou estrategicamente os líderes, os intelectuais, os artesãos e os soldados. Todos que sabiam governar, lutar ou construir foram arrancados de Jerusalém. Entre os deportados estava o profeta Ezequiel, que mais tarde descreveria, em detalhes, a destruição final da cidade. O plano era genial.
deixar apenas o povo pobre, camponeses e pastores, que não tinham força para liderar rebeliões. Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei fantoche, um homem fraco, controlado à distância pela Babilônia. Por 11 anos, essa estratégia funcionou perfeitamente. Jerusalém virou uma cidade fantasma, governada por um rei sem poder de verdade e habitada só pelos mais pobres. Nabucodonosor achou que tinha resolvido o problema de Jerusalém para sempre. Mas Zedequias ia cometer um erro tão estúpido que forçaria Nabucodonosor a voltar pela terceira vez, e desta vez para destruir tudo. Por 11 anos, Zedequias foi o rei fantoche perfeito. Pagava os impostos, obedecia às ordens e mantinha Jerusalém quieta. Nabucodonosor estava feliz. O problema parecia resolvido. Mas, em 588 a.C., Zedequias fez a burrada do século. Rebelou-se contra a Babilônia. O que levou um rei tão fraco a desafiar o império mais poderoso do mundo? Duas coisas: pressão popular e promessas vazias do Egito. Jeremias 37, versículo 5 relata que saiu o exército de Faraó do Egito e, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. O povo de Jerusalém viu o exército egípcio se aproximando e achou que, finalmente, tinham um aliado forte. Pressionaram Zedequias a romper o acordo com a Babilônia. Zedequias cedeu. Segundo Reis 24, versículo 20, é claro: porque assim sucedeu, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até que os rejeitou de diante da sua face. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Foi o erro mais caro da história de Judá. Quando Nabucodonosor soube da traição, a reação dele foi explosiva. Não haveria mais acordos, mais vassalagem, mais chances. Desta vez, ele viria para apagar Jerusalém do mapa. O plano de Nabucodonosor para a destruição final foi tão brutal que até os próprios generais dele ficaram chocados. Em janeiro de 588 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém com uma estratégia que nunca falhava. Mas desta vez era diferente. Ele não queria vassalagem nem impostos, queria extermínio total. Segundo Reis 25, versículo 1, marca o início do pesadelo. Aconteceu, pois, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela. O cerco não foi um caos. Foi uma obra de engenharia militar. Nabucodonosor construiu uma muralha ao redor de toda Jerusalém. Uma cidade cercada por outra cidade. Nenhuma pessoa, bicho ou grão de comida podia entrar ou sair. Jeremias 52, versículo 5, descreve: edificaram contra ela tranqueiras ao redor, e esteve a cidade sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Ele dividiu o exército em turnos de 24 horas. Enquanto uma parte atacava os muros, a outra descansava. A pressão era constante, sem parar, dia e noite. Mas o mais genial é que Nabucodonosor não teve pressa. Ele sabia que o tempo estava do lado dele. Jerusalém tinha comida para alguns meses. Ele tinha comida para anos. Jerusalém tinha um moral baixo. Ele tinha soldados motivados pela promessa de saque. A cada semana que passava, Jerusalém ficava mais fraca e Nabucodonosor mais forte. Era uma conta simples. A fome tiraria a vida dos defensores antes que o cansaço atingisse os atacantes. Jerusalém se orgulhava de suas muralhas. Construídas em pedra maciça, elas tinham resistido a ataques por séculos. Mas Nabucodonosor estudou cada tijolo.
Nos cercos anteriores, os engenheiros dele haviam mapeado cada ponto fraco, cada rachadura, cada ângulo vulnerável das defesas de Jerusalém. As muralhas tinham 12 metros de altura e 6 de espessura. Impressionante, mas não impossível. Nabucodonosor trouxe as máquinas de cerco mais avançadas, arietes gigantes em torres móveis, catapultas que lançavam pedras incendiárias e escavadores especializados em minar fundações. Jeremias 32, versículo 24, descreve a técnica. Eis que já chegaram à cidade os cercos para a tomar, e já a cidade é entregue na mão dos caldeus que pelejam contra ela. A estratégia era atacar 3 pontos ao mesmo tempo. O portão norte, que era mais fraco, a torre leste, mais alta, e a fundação sul, construída sobre um terreno rochoso. Enquanto os arietes batiam nos portões, os sapadores cavavam túneis para enfraquecer as bases. As catapultas mantinham os defensores longe dos muros com uma chuva constante de projéteis. Por meses, parecia que as muralhas aguentariam, mas Nabucodonosor não dependia só da força, dependia da matemática. Cada golpe de ariete criava pequenas rachaduras. Cada pedrada das catapultas soltava a argamassa. Cada dia de escavação minava a estrutura. As muralhas, que antes pareciam impossíveis de derrubar, estavam desmoronando devagar. E quando caíssem, a grande destruição seria inevitável. Nabucodonosor transformou a fome na arma mais letal do cerco. No primeiro mês, Jerusalém racionou a comida. No terceiro mês, as pessoas comiam cascas de árvore. No sexto mês, comiam couro de sandálias fervido. Segundo Reis 25, versículo 3 registra: aos 9 do mês, prevaleceu a fome na cidade, e não havia pão para o povo da terra. Mas o horror estava só começando. Lamentações 4, versículo 10, descreve o impensável. As mãos das mulheres piedosas prepararam seus próprios filhos, serviram-lhes de comida na destruição da filha do meu povo. Mães preparando seus próprios bebês. Famílias brigando por migalhas de pão mofado. Corpos sem vida apodrecendo nas ruas, porque ninguém tinha força para enterrar. Nabucodonosor observava tudo do alto de sua torre de comando. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de Jerusalém, porque tinha espiões infiltrados. Refugiados que fugiam da cidade contavam histórias de canibalismo e desespero. O rei babilônico não sentia pena. Via aquilo como parte da estratégia. Lamentações 2, versículo 20, ecoa o desespero. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Acaso comerão as mulheres o seu fruto, as crianças que trazem nos braços? Quando os soldados de Jerusalém ficaram fracos demais para segurar uma espada, Nabucodonosor soube que tinha vencido. A fome fez o trabalho que milhares de soldados não conseguiriam. Depois de 18 meses de agonia, chegou o momento que Nabucodonosor esperava, a brecha final no muro. Na madrugada de 18 de julho de 586 a.C., aconteceu o que Jerusalém temia há 18 meses. O muro rachou. Jeremias 52, versículo 7, registra o momento exato. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram. Não foi um desabamento dramático. Foi uma rachadura de 3 metros na muralha norte, suficiente para 10 soldados passarem lado a lado. Os guardas de Jerusalém viram a brecha e gritaram: "O muro caiu! O muro caiu!" Pânico total.
Zedequias tentou organizar uma defesa desesperada, mas seus soldados estavam famintos demais para lutar. Muitos simplesmente jogaram as espadas no chão e correram. Os primeiros babilônios a entrarem pela brecha foram os arqueiros. Subiram nas torres e começaram a atirar nos defensores que tentavam escapar. Em 2 horas, a resistência organizada de Jerusalém tinha acabado. Segundo Reis 25, versículo 4, descreve o caos. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei. Zedequias fez a única coisa que lhe restava: fugir como um covarde. Nabucodonosor observou a invasão do alto de sua tenda real. Depois de 2 anos planejando, 6 meses construindo máquinas de guerra e 18 meses de cerco brutal, Jerusalém finalmente tinha caído. Mas a queda da cidade era só o começo. Agora vinha a parte que Nabucodonosor mais esperava. Nabucodonosor forçou Zedequias a assistir o impensável. Primeiro, trouxeram os filhos do rei, jovens príncipes que um dia herdariam o trono de Judá. Zedequias implorou pela vida deles, ofereceu ouro, prometeu vassalagem eterna. Nabucodonosor não respondeu, apenas assentiu com a cabeça para o carrasco. Segundo Reis 25, versículo 7, registra friamente: E aos filhos de Zedequias eliminou diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Os gritos de Zedequias ecoaram pelo acampamento. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de executar os filhos, Nabucodonosor ordenou que eliminassem também todos os nobres de Judá que tinham sido capturados. Jeremias 52, versículo 10, confirma: E o rei da Babilônia eliminou os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, como também eliminou a todos os príncipes de Judá em Riblá. Era a extinção completa da linhagem real de Judá. Por fim, veio a punição final para Zedequias. Os soldados babilônios furaram os olhos dele com ferro em brasa. A última imagem que o rei de Jerusalém viu foi o fluido vital de seus próprios filhos no chão. Nabucodonosor garantiu que Zedequias passaria o resto da vida cego, lembrando-se para sempre do momento em que perdeu tudo por causa da sua traição. Era a justiça babilônica. Quem quebrava juramentos perdia tudo. Quem traía aliados pagava com fluido vital. Mas Nabucodonosor ainda não tinha terminado. O próximo alvo era o coração espiritual de Jerusalém. Nabucodonosor guardou o templo para o final por um motivo: queria quebrar a alma de Israel. O templo de Salomão não era só um prédio, era o símbolo de que Deus habitava entre os judeus. Destruir significava provar que o Deus de Israel tinha abandonado seu povo. Em 5 de agosto de 586 a.C., Nabuzaradã, capitão da guarda babilônica, entrou no templo com tochas e machado. Segundo Reis 25, versículo 9, registra: E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou a fogo. Primeiro saquearam tudo de valor.
As colunas de bronze de Jatim e Boaz foram quebradas e levadas em pedaços. O mar de bronze, que pesava 30 toneladas, foi partido com martelos gigantes. Jeremias 52, versículo 17, lista o saque. Quebraram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Os utensílios de ouro, cálices, bacias, candelabros encherão 200 carroças. Mas o que chocou até os soldados babilônios foi quando Nabuzaradã mandou queimar o Santo dos Santos. O lugar mais sagrado da terra virou cinzas em questão de horas. O fogo durou 3 dias. A fumaça podia ser vista a 50 quilômetros de distância. Judeus que estavam escondidos nas montanhas assistiram ao horror, sabendo que era o fim de uma era. Lamentações 2, versículo 7, ecoa a dor. Rejeitou o Senhor o seu altar, aborreceu o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. 1000 anos de história sagrada viraram pó em 72 horas. Mas a destruição do templo era só o prelúdio para a grande destruição que viria a seguir. Para a gente que sobreviveu à grande destruição, a partida teria sido uma misericórdia. Lamentações 5, versículo 11, registra o horror sem meias palavras. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Nabucodonosor tinha dado 3 dias de saque livre para os soldados dele. Isso incluía fazer o que quisessem com as mulheres capturadas. Esposas de nobres que viviam em palácios foram violentadas por soldados sujos de fluido vital. Filhas de sacerdotes sofreram desonra nos pátios do templo em ruínas. Mães que tentavam proteger os bebês passaram por grande sofrimento diante dos próprios filhos. As mais jovens foram separadas para serem levadas aos mercados da Babilônia. As mais velhas foram forçadas a carregar os despojos da própria cidade. Lamentações 1, versículo 18, ecoa o desespero. Ouvi todas as nações, como gemo. As minhas moças e os meus jovens foram para o cativeiro. As que tentaram resistir foram eliminadas na hora. As que se submeteram foram marcadas com ferro quente como propriedade do exército babilônico. Mães perderam filhos, filhas perderam mães. Irmãs foram separadas para sempre. Lamentações 1, versículo 16, expressa a dor indizível. Por essas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em águas. Centenas de mulheres que um dia eram respeitadas rainhas, princesas e filhas de comerciantes ricos, caminharam acorrentadas pelas ruas de sua própria cidade destruída. Elas carregavam nos ombros o ouro e a prata de suas próprias casas, agora propriedade de Nabucodonosor.